Vamos dar início ao culto, então, fazendo a leitura do livro de Provérbios, capítulo 3. Vamos ler os 10 versículos primeiros. Que Deus nos abençoe grandemente a cada um de nós que estamos aqui nessa tarde calorosa. Que Deus nos abençoe e que nos encha de alegria, de paz, de amor fraternal, que nos dê a fé necessária que cada um de nós precisa. Vivemos um tempo, conforme todos os tempos anteriores, que precisamos muito de Deus, porque eu não acredito que houve tempo onde as pessoas precisavam de Deus. Por toda a vida, Deus se faz necessário em nossa vida. Para tudo, Deus tem um propósito. E um dos propósitos de Deus para conosco é que nós possamos nos reunirmos e estarmos em união. Mas qual que é essa união? União com a palavra. E que essa união da palavra nos dá união de convivência de uns para com o outro também. Então, conforme anunciado, Provérbios capítulo 3, vamos ler os 10 primeiros versículos. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus largares. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós nos reunimos aqui. Esse, como todos os outros momentos de nossa vida, ainda que estamos em lugares que a gente não considera espiritual, mas que nós possamos fazer do nosso ser, da nossa vida, a tua morada, e o Senhor possa fazer presente em nossa vida a cada dia, a cada momento e a cada instante do nosso viver. Temos, ó Deus, que estar numa vida de total reflexão na tua palavra, para que o mundo não venha tomar espaço e venha nos atrair, pois as ofertas mundanas são muito e o diabo ele anda sondando e tentando buscar aquele a quem ele possa tragar. Mas nós queremos, ó Deus, pelas tuas ricas misericórdias, estar desprendidas das garras de Satanás e estarmos libertos em tuas mãos e guiados pelo teu grande Espírito Santo. Dê-nos tuas bênçãos, dê a tua graça, que o Senhor venha fazer aqui, nessa tarde de hoje, somente aquilo que é da direção do teu grande Espírito Santo. Amém. Abençoe o nosso pastor que trará a mensagem para nós e que esta, ó Deus, possa servir de alimento, de transformação e de modificação na nossa vida. A cada dia temos algo a ser transformado e queremos transformar de nosso ser para o ser espiritual. Faça-se em nós segundo a tua vontade. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas e continue nos abençoando com o poder da tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu?
já refúgio, pensando bem, Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, prévios reinos deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim deixa os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Bling, bling, em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Vamos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Em glória refulgente, sobre as nuvens descerá, e as nações seus pés da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Vamos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencido vem Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão Gilson, oportunidade de novo. O irmão Leones cantaram 1, 2, 3, 4 anos. Vai, não Irmã Gabriela, fica à vontade. Vou cantar até mais um para você pensar.
Vamos louvar o Senhor com o hino 336. Porque Ele vive. Salmo maior. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Glória a Deus morrer por meus pecados, mas ressurgir e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Amém. Glória a Deus. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar,
Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos pela internet, né? Estão nos acompanhando, muito obrigado. Deus abençoe cada um. Estamos aqui nesta tarde na casa do irmão Leônidas, um culto de ação de graças, aniversário da irmã Cíntia e aniversário de casamento do irmão Leônidas e da irmã Cíntia. Deus abençoe ricamente, né? Deus seja engrandecido, glorificado sempre na vossa vida e assim na vida de cada um de nós. O irmão Leônidas pode chegar aqui. Deus abençoe os irmãos pela internet, Deus abençoe todos vocês, muito obrigado por ter vindo. Vamos cantar o 387, Lá maior. Aumenta o volume aí. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois seu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro em teus braços, ó Altíssimo. Não há olhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé
somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nos encontramos nesta tarde aqui na casa de seus filhos, irmão Leônidas e irmã Cíntia, que nos recebe calorosamente. Que o Senhor os abençoe, Pai. Eles têm buscado o Senhor para a vida deles e têm o Senhor como o único Senhor. Que assim as bênçãos do Senhor sejam de contínuo nestas vidas, neste lar, e que assim o Senhor seja glorificado. E cada um de nós, cada irmão, cada irmã que se faz presente também são seus filhos, tem buscado a tua face, que assim o Senhor possa falar em nossos corações, perdoar os nossos pecados, nossas fraquezas e tomar conta de nossas vidas. Venha edificar em nós a verdadeira vida espiritual, da qual a nossa vida não fará sentido nenhum, Pai. Pois estamos olhando para o grande prêmio que o Senhor tem dado a nós pelo seu muito amor. E querendo e retribuindo este amor, nós queremos dedicar ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso coração. Perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas e encha-nos com teu Espírito Santo. Nós te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos à leitura do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Glória a Deus. Pode assentar? Pretendemos ser rápido nessa tarde, nesse momento de ação de graças, expressando a nossa gratidão a Deus, matrimônio e aniversário, né? A nossa gratidão, a gratidão pela vida. Como disse o irmão Brana, nenhum homem é todo poderoso, nenhum homem é autoexistente, ninguém pode existir de si mesmo. O único autoexistente, esse é o nosso Deus. E nós sabemos e cremos que se há vidas, se há inteligência, há seres, tem que haver um Criador. Para tanta inteligência, seja inteligência animal, né, seja inteligência humana, que é bem superior, mas ninguém pode negar que os animais também não tenham a inteligência. Claro, eles não têm a que nós temos, né? O homem foi e é a criação máxima de Deus. Há algo no homem que é diferente, que é chamado alma, né? Que não é o assunto que nós vamos falar, não vamos entrar nisso, mas
uma superioridade, né, do homem, inteligência, muita inteligência, você vê no mundo, um mundo científico, desenvolvimento, mas há algo brilhante, né? Uma criação brilhante, então isso tem que ser o Criador. O homem creia ou deixa de crer, essa é uma verdade que nós sabemos que é real. Então somos gratos a Deus, porque somos seres inteligentes, e que dentro da nossa inteligência, então, possamos permitir Deus trabalhar nessa inteligência que Ele deu. Sabemos que essa inteligência ela foi interrompida ou mesclada quando o pecado entrou no homem, quando Satanás conseguiu envolver o homem com seu pensamento. Então ele tirou o homem da coesão com Deus, ou seja, ele tirou a espiritualidade maior, que é a ligação entre o homem e Deus, e trazer os pensamentos contrários aos de Deus. Talvez isso é algo difícil para a mente humana compreender, captar ou até mesmo crer. Se entender, crer. O profeta disse: quando o homem crê, o homem entende, ele crê. Então nós precisamos entender. E o que há na verdade sobre todas as pessoas é uma confusão. Você olha, são pensamentos divergentes, de várias maneiras, para nós pensarmos se o Senhor não edificar a casa. Tudo que nós pensamos da palavra de Deus, nós devemos pensar espiritualmente, de uma edificação espiritual. Então, justamente dentro da palavra de Deus que nós vemos as maiores divergências, porque a maior delas, ou uma delas, na qual o mundo é redigido, governado, tem o governo, tem dois pontos principais, que é governo político e governo religioso. Então Satanás, quando ele conseguiu interromper, separar, desligar o homem e Deus, ensinou o profeta de Deus que então, a partir de então, quem passou a ser o governo desta terra foi Satanás. Então você, olhando a palavra de Deus, você vê que o grupo maior sempre foi o maior em incredulidade, o grupo duvidoso, o grupo cético, sempre na dúvida, descrendo de Deus. Então tem o incrédulo e tem aqueles que se dizem em cima do muro, que pode considerar-se incrédulos também, porque ele sempre vai procurar algo na palavra de Deus para desabominar, desaprovar a Deus. E desaprovar a Deus sempre foi o trabalho de Satanás. Ele começou essa guerra no céu, ele transferiu ela para a terra quando foi jogado Satanás, conforme está escrito no livro de Judas. Ele confrontou com Miguel, e Miguel jogou para a terra. E então, dentro desse confronto, Satanás vem dividindo, ganhando espaço sobre o homem. E lamentavelmente, o grupo
que crê e que aceita Deus sempre é o grupo menor. Você pode tomar desde Noé, quando Deus trouxe algo para impactar o mundo, para que o mundo se arrependesse. Mas então, disse Pedro em sua carta, que aquele mundo antediluviano não se arrependeram. Então, eles foram submergidos pela água do dilúvio, quando eles tiveram, primeiramente da parte de Deus, uma oportunidade para obter a salvação. Deus mandou um meio para que eles refugiassem, se abrigassem e fossem salvos. Mas eles acharam que o pensamento do profeta Noé era loucura, porque nunca havia chovido e Noé estava anunciando que haveria uma grande chuva. Ele fez um barco, que a arca não era um pequeno barco para andar sobre as águas, mas um grande barco pesado e fora, afastado das águas. Então Deus sempre chama a atenção dos homens em algo que para os homens aquilo parece ridículo, porque é impossível. Como aquela arca distante da água, e que água vai levantar? Nunca houve chuva. Então Deus estava mandando ali uma construção de uma vida espiritual, chamando a atenção em algo que para eles estava fora do normal. Então aquilo não deu para crer, mas deu para zombar. E então isso custou-lhe as vidas, porque eles não creram. Então um pequeno grupo com Noé, seus filhos, entraram na arca, um grupo de 8 pessoas, alcançando a salvação. Agora, naquele meio havia homens políticos e religiosos. Principalmente os religiosos são os mais contenciosos. Você pega uma pessoa no mundo que o prazer dele é o mundo e ele não tem religião, ele não tem nada, ele simplesmente descrê de Deus. Para ele tanto faz, ele não é um problema, sempre um problema é o lado religioso, é o lado que afeta as pessoas, por achar-se então que a sua religião está correta, que a sua formação espiritual, a sua casa espiritual é segundo os seus pensamentos, é segundo os seus credos, seus dogmas. Quando na verdade somos convidados pelo Senhor Jesus, aquele que quer seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso te dará o quê? Me dará o quê? Isso nos dá a salvação, oferecida outra vez por um Deus santo e eterno, que agora ele se tornou homem, ele entrou no processo carne, se tornando carne, nascendo como nós nascemos, ele se tornou pecado. Ele se tornou carne, ele se tornou pecado para crucificar aquilo que Satanás colocou no homem lá no Éden, que distanciou o homem da presença de Deus. Então assim Deus vem executando a sua manifestação espiritual, na qual então devemos agora edificar a nossa casa espiritual. Mas devemos deixar Deus edificar, porque se o Senhor não edificar,
o que está acontecendo? Em vão estamos trabalhando. Cada pessoa que luta pelo seu cristianismo, dentro da sua forma, da sua religião, ainda que uma religião enganosa, que tem sido infiltrado por pensamentos humanos para dispersar a mente do homem. Desde o princípio do cristianismo, Satanás tem feito isso, e os homens são enganados, porque foram ensinados, já nasceram dentro de uma religião, de um berço religioso, dentro de uma família religiosa, que vamos dizer assim, então, uma casa edificada espiritualmente, mas por pensamentos. Agora nós sabemos que, falando então ainda, sempre agora, nesta casa espiritual, se o Senhor não edificar, então, é como disse Paulo, aquele que começou em vós a boa obra, aquele que nos deu a vida, aquele que criou genes, esses genes que um dia estavam nos lombos de um senhor chamado José Pimenta, o qual, vivendo no lar, na sua casa, que ele pensou ter edificado, unindo-se com a sua esposa Maria Ruth, e Deus lhe concedendo os filhos. Então, assim, olhando para nós, a família, o vínculo familiar, de onde vem o ensinamento, a educação para termos caráter, sermos verdadeiros cidadãos, enfrentar uma sociedade, ser justos, pessoas de bem, com bom caráter. Então, estamos falando de lar. Olhando então se Deus tem edificado a mim espiritualmente, como filho. Deus me deu uma esposa, ela é edificada espiritualmente. Vem os nossos filhos, você vai criá-los na presença de Deus. Então estamos formando uma casa espiritual, ou seja, essa casa espiritual formada dentro dos padrões cristãos, do padrão que a Bíblia oferece, o que deve ser passado de pai para filho. Isso foi ordenado a Israel, e nós sabemos então que de Israel veio a verdadeira religião. Muitas vezes você vê a expressão, de falar do cristianismo, quando falo cristão que relaciona a Israel, você lembra? Isso, cristãos judeus, falando do judaísmo, quando na verdade o que é relacionado ao judaísmo, então a religião, ela deveria ser cristão judaico, Cristão judaico. Então o cristão judaico, primeiramente, os judeus rejeitaram o cristianismo, mas dos judeus, disse o Senhor Jesus, que vem a salvação. Então, dentro do judaísmo, disse o irmão Branham, que Deus manifestou a verdadeira religião. A verdadeira religião é crer no único e todo poderoso Deus, que é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, para então nos edificar nele, porquanto nós saímos dele. E então, se nós saímos dele, então hoje, falando de Israel, que vieram acompanhando os ensinamentos proféticos,
ordenança divina que todos os filhos soubessem que Israel havia sido escravo no Egito. Aquilo era para ser ensinado de geração para geração, de pai para filho, e assim continuamente. E quando nós chegamos aqui nos gentios, onde Deus trata individualmente, chama um, chama o outro, porque Deus trata com indivíduos, então não vamos entrar nisso, uma hora precisamos fazer esse paralelo, para olharmos dentro disso, porque lá em Israel, tratado, Deus trata com Israel como nação, mas com gentios Ele trata com indivíduos. É aquele que crê, todo aquele que crê, o que crê, quem crer não será condenado, mas o que não crer já está condenado. Então está falando de indivíduos que crerão e não estarão firmados então por meios de ensinamentos que nossos pais adquiriram, que tiveram. Então, olhando para esta casa espiritual, Deus edificando o lar, edificando a família, nós sabendo que os genes da vida vêm de Deus, não somos autoexistentes. Eu não disse eu vou me existir e passei a ter minha existência, e não posso dizer eu vou morrer daqui a pouquinho e morrerei. Tudo nós dependemos do nosso grande Criador. Ele viu o nosso princípio de vida, Ele verá, Ele sabe o nosso fim da vida. Isso falando desta carne, porque em sua mente Ele nos criou eternos. Ele nos fez espírito, o espírito é o que está dentro de nós e esse não morre. Quando o espírito é retirado deste corpo, ele vai à tumba. Então temos um outro corpo preparados por Deus. Temos outra casa, Disse Paulo, se esse tabernáculo desfizer, nós temos outro tabernáculo. Então, gratos a Deus por este tabernáculo, por esta vida, sabendo que este corpo, ele foi criado por Deus, através daquele genes minúsculo que não se pode ver, nem a olho nu. No meio de milhões você venceu e alcançou a terra onde você foi fértil, aquele óvulo onde você entrou. E quando você entrou, a madre fechou e mais de 5 milhões ficaram para fora. Se você pensar nisso, você vê o quanto é grande o poder de Deus. Então nós estamos aqui nesta tarde, não é um mérito nosso, é graça de Deus. Ele que já nos concedeu vitória sobre milhões, então que assim mesmo agora, dentro deste mundo que nós vivemos, um mundo de pecado, um mundo perdido que Deus veio buscar, veio salvar, mas depende de cada um crer. Depende de cada um se entregar e deixar Deus construir-nos espiritualmente. Sempre ouvindo a palavra e procurando examinar as Escrituras, para que Deus possa esclarecer. E Deus esclarecendo, nós possamos crer. E crendo, somos edificados. Quando edificados, cheios do Espírito Santo, então governados por Deus. Então edificados, casa para o Senhor. Então a nossa vida espiritual, ela será em vão, se não formos dirigidos por Deus, guiados, formados, instruídos e vivificados dentro da palavra de Deus. Então que Deus assim nos abençoe, nos dê verdadeira fé em sua palavra, para compreendermos a sua manifestação, sua criação, o seu modo de redenção e salvação, e no qual nós estamos esperando o nosso grande rapto,
e que assim então sejamos formados por Deus, edificados casas espirituais, cheios do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nada mais, nada menos do que o grande Criador, o Deus Todo-Poderoso. Deus é Espírito e Deus é Santo. Se Ele é Espírito, Ele é Santo, Ele é o grande Espírito Santo. É o Criador, é aquele que existe de si mesmo. Ele nos criou e Ele nos amou e Ele nos salvou. Então tudo no tocante à nossa salvação vem de Deus, não é o que nós merecemos, é o que Ele fez por nós. Como reconhecimento, expressamos a Deus a nossa gratidão, dedicando a Ele a nossa vida. Que assim Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Que este lar, irmão Leônidas, irmã Cíntia, continue sendo edificados pelo Senhor. Essa dedicação, essa entrega, o amor a Deus, né? Deus nos abençoe. Vem cá. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vida destes preciosos irmãos, irmã Cíntia, irmão Leônidas, né? Deus abençoe. Pode abraçá-la. Isso, que bom. Isso é bom, abraçar, né? É unido, mas a união não é só no abraço, né? A união vai em muitas coisas, né? Muitas coisas. É uma vida, gira em torno da união. Muitas vezes, em casa, não dá nenhum beijinho, um abraço, depois sai na rua, quer ser abraçado. Aí não tem união em casa, na rua, quer aparecer, né? Ah, que bonito. Mas em casa, como que é? Tá aqui, se achega, se abraça, fica um pertinho do outro. Não tem que ser assim, né? Mas se for assim, melhor, né? Às vezes som para lá, depois está na rua, vamos. Mas então que a vida seja real. Não um fogo pintado, como disse o profeta. Chegou, viu aquele casal brigando, aquele... Vamos atender a porta, né? Não, isso é fogo pintado. Aí chegou no outro lá, casalzinho pobre, não tinha nem onde sentar, num caixotinho. O profeta chegou, ela sentada, né, no seu regaço, na sua perna, e ele falando para ela: querida, eu queria comprar um vestido novo para você, mas o dinheiro não deu. Não, querido, não tem importância, eu ainda tenho este. União, compreensão, sabedoria. Na hora do aperto, não deu, não se escabelou. Isso é união verdadeira. Isso não era o fogo pintado. Então isso é uma construção divina. E Deus nos fez capazes de nos entendermos, ser unidos. Então a união do casal transfere-se aos filhos, e assim os filhos são abençoados, e assim vai a geração. E assim Deus vai edificando os seus filhos. Deus os abençoe. Quer falar alguma coisa? Meu agradecimento a todos por ter vindo. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Estenda suas mãos para Leônidas, a irmã Cíntia, e ore. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por este casal. Esta união tem sido um exemplo de filhos, de cristãos, abençoados por Ti, agradecidos e fiéis ao Senhor. Abençoe, Pai, que Teu Espírito Santo continue dirigindo estes passos até alcançarmos a pátria do porvir. Sabemos que aqui no mundo temos problemas, dificuldades, lutas, mas podemos ser perseverantes na Sua presença, porque é do Senhor que vem toda a nossa vitória. Continue abençoando este casal, Pai, com todas as bênçãos do céu, sempre com esta verdadeira união e amor ao Senhor.
Dê a sua graça e bênção, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por mais um ano de vida, também da irmã Cíntia, que completou mais um aniversário, por sua graça, por sua bondade, e abençoada, Pai. Que o Senhor continue abençoando e que a vida dela seja toda para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Agradecemos, Pai, por esta tarde, estes minutos na sua presença, entregamos ao Senhor como a nossa ação de graças, como louvor, expressando a Ti, Senhor, a nossa gratidão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Meus irmãos, Deus abençoe. Saúdem um ao outro. Vamos em paz. Muito obrigado. Deus abençoe.